Dentista, se você testasse positivo para a Covid, se você pegasse a Covid, você contaria isso para o seu paciente? Essa é a dúvida que eu tive, né? Eu acredito que isso pode ser considerado até um certo dilema para alguns profissionais, né? Conto ou não conto para o meu paciente que eu estou contaminado, tá? Por conta dessa dúvida e dessa curiosidade que eu tive, eu fiz uma enquete com alguns dentistas que eu conheço, na verdade um grupo pouco representativo, tá? Foram 75 dentistas que responderam a essa enquete que eu encaminhei individualmente para cada um, e basicamente a pergunta que eu fiz foi o seguinte: dentista, se você fosse contaminado pelo coronavírus, se você pegasse a Covid, você comunicaria os seus pacientes que você está contaminado? Porque quando eu fiz essa enquete, a minha dúvida, a minha curiosidade foi exatamente saber qual seria o posicionamento desses profissionais, não é, com relação a esses pacientes, se ele contaria ou se ele não contaria e o motivo pelo qual ele avisaria ou não o seu paciente. Então, como eu falei, foi uma enquete pouco representativa, não é? 75 dentistas, logicamente que a gente não pode considerar isso como sendo uma verdade absoluta, tá? Mas o resultado foi bastante interessante. Dessa quantidade, dessa amostra de profissionais que responderam à pesquisa, 96% dos dentistas disseram que contaria sim para o seu paciente e só 4% não. Eu decidi revelar esse resultado para vocês, não no sentido de achar que você tem a obrigação de dizer. Eu acho que essa é uma questão muito pessoal de cada um, mas acho que é um dilema ético que a gente precisa analisar, né, sobretudo os seus resultados, porque veja bem, o dentista não tem obrigação de avisar o seu paciente, e caso ele não avise também, ele não incorre em nenhum problema criminal, né? Não existe nada que obrigue ele a contar, a comunicar ao seu paciente que ele está contaminado, seja por Covid ou por qualquer outra doença. Mas eu, enquanto paciente, eu, enquanto consultor de dentistas, eu enxergo a coisa da seguinte maneira. Eu recomendo sim que os dentistas comuniquem os seus pacientes, sobretudo aqueles pacientes que estiveram em contato recente com esse profissional. Por exemplo, aqueles dentistas que foram atendidos na semana anterior ao fato dele ter descoberto que ele está contaminado. Por que eu defendo essa ideia? E eu gostaria que você entendesse muito bem. Porque você está dando a chance para esse paciente, né, dele fazer um exame, dele se precaver, né, dele de repente evitar contatos com outras pessoas no risco dele estar contaminado, né, e poder potencialmente contaminar outras pessoas. Então, nesse sentido, eu defendo sim a ideia do profissional ser sincero com o seu paciente. Eu acho que essa é uma questão até de respeito pelo próprio paciente, de consideração pelo próprio paciente, não é? A culpa de você estar contaminado não é sua, você pode ter sido contaminado seja na sua clínica, seja na sua relação social, não é? Mas eu vejo sim como sendo altamente positivo e recomendável que você entre em contato com os seus pacientes. O que é que você pode fazer? Solicitar a tua secretária, né, que verifique na agenda os pacientes que foram agendadas pelo menos na última semana, né? Entre em contato, a secretária vai entrar em contato com esses pacientes e vai avisar: olha, o doutor ele testou positivo, né, para o Covid-19 e por conta disso, então, nós estamos entrando em contato com os pacientes que tiveram contato com um profissional na última semana para avisar, né, que ele está contaminado e recomendar, então, que essa pessoa, que esse paciente faça um exame, né, mas por desencargo de consciência, tá certo? Porque eu acho que o contrário seria mais negativo. Eu me coloco sempre na posição do paciente, né? Se eu descobrir através de outras pessoas que o dentista que me atendeu na semana passada testou positivo e ele não me avisou, eu ficaria muito chateado, eu ficaria preocupado e me sentiria de uma certa forma ignorado por esse profissional. Estou falando eu enquanto paciente,
tá certo? Eu sei que pacientes podem ter opiniões completamente contrárias, os profissionais da área odontológica também, mais ainda, né? E só para acrescentar esse meu argumento, né, esse meu posicionamento, das pessoas que se disseram a favor de contar, que foram 96%, né, a grande maioria, dentre as justificativas, muitos disseram o seguinte: alguns disseram que é uma questão ética, né, obrigação moral, também comunicar exatamente para que esse paciente ele possa fazer o exame e se identificar, né, e também evitar que ele possa contaminar outras pessoas. Tá? Então essa foi alguma das justificativas que os dentistas colocaram na enquete, né, argumentando por que eles comunicariam o seu paciente. Então é uma questão, como eu falei, que envolve a questão ética, que envolve um pouco a questão moral, um pouco a questão do respeito e da consideração com os pacientes. E dos 4% que disseram que não contariam, a principal justificativa foi o medo de perder esse paciente. Por que perder esse paciente? Porque o paciente pode achar que a clínica dele não é um ambiente seguro, né? Que ele não adota protocolos de biossegurança e que, portanto, ele correria o risco toda vez que ele se fizesse presente a essa clínica para uma consulta. Veja bem, eu entendo a situação, eu entendo o posicionamento do dentista, eu acho que esse medo é um medo coerente, não é? Mas eu ainda assim defendo o posicionamento de se comunicar o paciente, tá? Eu vejo como sendo um prejuízo maior ele não comunicar do que ele comunicar, porque veja bem, se esse paciente souber que você está contaminado, mas esse paciente ele confia em você, se você goza de credibilidade por parte dele, não é? Se você já conseguiu ao longo do tempo demonstrar e provar que você é um profissional sério, um profissional ético, um profissional de confiança e que, sobretudo, tem sim a preocupação da biossegurança dentro da sua estrutura, dentro do seu consultório, eu acho que o risco de você perder esse paciente é muito menor. E como eu falei, muito menor do que perder esse paciente caso ele descubra que você estava contaminado e não se deu ao trabalho de avisar ele. Tá? Então esse vídeo que eu estou gravando aqui é só para servir de reflexão para vocês, não é? Se vocês forem contaminados, o que vocês fariam? Né? Vocês contariam para o paciente ou não contariam? Eu não quero aqui julgar ninguém, eu procuro ser empático com relação a esses dois posicionamentos, o de contar e o de não contar. Eu sei que existe sim risco, não é, de você perder o paciente, mas como eu disse, acho que o risco é muito menor, né, no sentido de você dizer a verdade do que de você omitir o fato. Então eu gostaria que você pensasse muito a respeito dessa questão, tá certo? Eu sou o professor Fábio Akura, consultor de dentistas, um grande abraço.